Louvado seja o nome do Senhor Jesus, meus queridos. Nós vamos então fazer um comentário a respeito do final do capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, a partir do versículo 14 até o fim desse capítulo, que diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Então, observe que o apóstolo ele começa, então, falando na sequência do capítulo 10, afirmando a importância de fugir da idolatria. Esse assunto que ele vai falar agora, embora ele falou de idolatria, de prostituição, de tentação, de cobiça e de murmuração anteriormente, falando uma analogia com o povo de Israel e com o tempo da graça, que todos estavam debaixo de alguns privilégios, e a importância de nós não estarmos vivendo a nossa vida sem disciplina, ele frisa a questão da idolatria porque ele vai se dirigir ao assunto não terminado do capítulo 8. Tá? Então, no capítulo 8, ele estava falando de comer ou de participar de coisas sacrificadas aos ídolos. Então, ele diz assim, olha, eu estou falando com pessoas sábias. Então, julgue o que eu estou falando. Fugir da idolatria. O que ele vai dizer aqui? Quando ele diz assim, ó, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, a primeira figura que ele vai mostrar, ele diz o seguinte: esse cálice da bênção que abençoamos, ele está se referindo ao cálice da ceia. Por que o cálice da bênção seria o cálice da ceia? Que nós abençoamos. Por que nós abençoamos? Na hora que nós damos graças. Então, em outras palavras, quando ele fala desse cálice de bênção e ele fala desse pão que nós partimos, ele está se referindo à ceia, que no momento que nós ceiamos fazendo memória de Cristo, não, nós fizemos isso em memória de Cristo. Nós estamos declarando que quando o corpo de Cristo foi entregue por nós, nós fomos salvos através desse ato, por este sangue que é vertido. E hoje nós, então, temos comunhão com Deus. E somos abençoados, somos beneficiados através dessa atitude do Senhor e temos uma comunhão participando, sendo beneficiados das coisas que o Senhor fez por nós. E quando então participamos da ceia, esse ato nos faz nos faz pertencer a um corpo. Estamos juntos no corpo de Cristo. Nós temos comunhão com Cristo, espiritualmente falando. E aqui ele vai fazer uma memória e vai citar um outro assunto. Ele vai dizer o seguinte: vede Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas que digo que o... Bom, até aqui. Então ele cita um outro ponto. Ele citou a ceia, que nós temos então, estamos em comunhão com Cristo. E ele cita Israel, falando dos antigos sacrifícios, especialmente pudesse ser aqui de uma oferta pacífica. Então, observe lá. Ele está dizendo que aqueles que participavam dos sacrifícios tinham comunhão com o altar, lá do Velho Testamento. E aí ele está citando essas coisas para dizer o seguinte... Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Então ele está dizendo o seguinte, para um pouquinho, o ídolo, o objeto, ele não é nada. Aquilo que é sacrificado a ele também não é nada. É isso que ele está dizendo, que no caso seria aqui a carne, né? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, e não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o ídolo não é nada, e uma carne que ela foi
feita por Deus, ela foi feita por Deus. E ainda que uma carne fosse sacrificada a um demônio, ela continua sendo a carne. Só que ele diz assim, ó, o problema não é o ídolo, porque não existe outro Deus, como ele disse lá no versículo, lá no capítulo 8. Só existe um Deus. Embora falam de muitos deuses, existe só um Deus. Aquela coisa, seja carne, seja farinha, seja qualquer coisa que seja sacrificada a um ídolo, na verdade, o ídolo não é nada. E aquilo que está sendo sacrificado foi Deus que fez para ser usado com ações de graça. Mas o problema é que atrás do ídolo tem um demônio. E se vocês comungarem, na verdade, com isso, vocês estão, através da idolatria, se associando, tendo comunhão com demônios. Ainda que vocês não percebam, há demônios atrás de toda a idolatria. Bom, meus queridos, aqui então há uma proibição do apóstolo. Do quê? Possivelmente muitos coríntios eram convidados para poderem, quem sabe, participar, como falei lá no capítulo 8, a participar, quem sabe, até de um culto, ou quem sabe de um culto, mas que ia ter uma comida depois, mas aquela comida está sacrificada ao ídolo, mas na verdade está sacrificada a demônio. Quem sabe a uma celebração de um casamento ou um evento social que acontecesse lá no templo do ídolo. A resposta é, não devemos participar e não devemos comer essas coisas. O Senhor não quer que nos venhamos a ter qualquer vínculo com a idolatria, porque a idolatria está diretamente associada, não que o ídolo seja alguma coisa, ele não é nada, ele é um pedaço de pau, ele é um pedaço de cerâmica, ele é um pedaço de bronze, ele é um pedaço de ferro, mas o problema é que atrás do ídolo há demônios, disse o Senhor. Então, falando aqui no 22, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que ele? Meus queridos, isso aqui está querendo dizer o seguinte, Deus não quer que faça. Não é para praticar idolatria, porque quem pratica idolatria está, vou repetindo, associando-se e tendo comunhão com os demônios. E não tem como uma pessoa ter comunhão com Deus, com Cristo, nas coisas de Cristo, no pão, no cálice, na mesa do Senhor, né? No cálice do Senhor, e depois está sentando lá no templo do ídolo e comendo e tendo comunhão com as pessoas, mas na verdade tendo comunhão com os demônios. O Senhor dá a entender que isso o irrita, dá a entender que o Senhor aborrece tal coisa e que uma pessoa que compartilharia dessas coisas seria julgada e possivelmente disciplinada pelo Senhor. Bom, continuando, diz assim, já falou isso antes de uma forma diferente, agora ele vai voltar a um princípio universal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Antes de falar do assunto, ele vai voltar a defender o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Bom, todas as coisas me são lícitas, deixa eu dizer uma coisa. Ele não está falando de pecado. Ele não está falando é lícito matar, é lícito roubar, é lícito adulterar, é lícito mentir. Não, isso aqui é ilícito. Ele está falando que há coisas que são amorais, ou são coisas que moralmente são indiferentes. Então, essas coisas, embora eu tenha liberdade de poder viver ou fazê-las, nem sempre essas coisas são justas de serem feitas, porque elas podem, dentro de uma visão de Deus, se tornar imorais se elas ferem a consciência ou se elas não edificam os outros que possam não ter a mesma segurança de coração que eu posso ter depois de entender melhor as coisas do cristianismo. Então, ele diz assim, eu já falei isso aqui lá no capítulo 8, mas vamos passando aqui que eu adiantei, né? Comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada, por causa da consciência. Voltando a falar, no açougue, então, poderia ter, ou no mercado, poderia ter a carne, que foi morto um animal e levaram a carne para lá, mas pode ter um tanto de carne que alguém ofereceu em sacrifício, parte da carne ficou lá, apresentada em sacrifício ao ídolo, mas na verdade ao demônio,
e é o resto da carne que foi consagrada, ela é vendida no açougue. Então eu não sei qual é a carne que foi consagrada, assim como hoje, quando nós vamos comprar uma coisa, nós não sabemos o que foi consagrado ou não, então nós não vamos ficar perguntando, será que a marca tal, ou isso e aquilo, será que foi? Bom, não vamos perguntar, gente. É o que ele está ensinando aqui. Mas vamos convir. Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. Agora ele diz assim, então se você for comprar alguma coisa, compre, seja carne, seja, sei lá, seja massa, seja pão, compre e não pergunte. Né? Porque tudo que Deus fez foi feito para que nós possamos usar com ações de graça. Só que diz assim, mas se algum dos infiéis, não um crente, uma pessoa infiel, vos convidar e quiser dizer, comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, ele volta a falar de um assunto de fraqueza e um assunto de força. Na verdade, a nossa consciência, ela é dada por Deus, como falei lá no capítulo 8, e a nossa consciência ela vai sendo instruída e refinada ou fortalecida conforme nós vamos conhecendo a verdade da palavra de Deus. Então é possível que haja algumas questões discutíveis. Aqui o assunto é sobre carne, ou se poder sentar, agora ele falando, na casa de uma pessoa que não serve a Deus, que me convidou, e ele está como dizendo assim, ó, é mais importante você procurar dar um bom testemunho e falar e compartilhar a tua fé e aproveitar a oportunidade para dar um bom exemplo como cristão, do que chegar para a pessoa e perguntar para ela, vem cá, essa carne veio da onde? Ou de onde é que tu trouxe isso aqui? Isso aqui é sacrificado? Porque isso, na verdade, poderia até se tornar uma barreira. Mas vamos convir, quando alguém é convidado, vá à casa e ore e coma de tudo que for colocado à mesa. Essa é a orientação. Mas há, na verdade, um princípio que ele está defendendo aqui, que pode ser que alguma pessoa, ela venha, que esteja lá, quem sabe outras pessoas, outros irmãos foram convidados, e alguns a recém-convertidos, quem sabe que até vieram da Umbanda, do Candomblé, hoje em dia, falando do Espiritismo, e diz assim, meu Deus, isso aqui eu sei que foi consagrado, porque eu conheço a forma desse prato. Bom, aí ele diz assim, não coma então, ainda que isso venha a trazer alguma coisa por parte daquele que está te recebendo na sua casa. Porque você não pode ferir a consciência do irmão mais fraco. Por quê? Porque ele pode ser induzido a comer e se ele come alguma coisa cuja sua consciência não o dá paz, ele na verdade está pecando. Então, quando nós induzimos os nossos irmãos a pecar, usando excessivamente da liberdade que eu tenho, eu certamente levando eles a fazerem coisas que eles não têm certeza que é certo ou errado, que é duvidoso, eles pecam. Então isso, a palavra de Deus diz que nós estamos pecando contra Cristo. Como é duro isso aqui. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa. Os comentaristas bíblicos divergem nesse ponto. Alguns dizem assim, que na verdade o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não devemos de forma nenhuma nos vincular à idolatria no templo, né, nas coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, alguns dizem assim, quanto ao comer, um homem totalmente imbuído da sua capacidade de poder dar graças pela comida, sabendo que a comida foi feita por Deus, não estando associado à idolatria, embora outros pudessem ser associados, a pessoa dando graças podia comer qualquer coisa.
Bom, há outros que interpretam que essa expressividade, ela seria o seguinte: bom, se foi consagrada, ainda então que eu venha saber, porque eu fiquei sabendo ou porque alguém me disse, eu não devo comer. Então há uma divergência de posição. Eu, particularmente, no meu entendimento, prefiro me posicionar assim. Ainda que existisse a possibilidade da liberdade de eu entender que tudo foi criado por Deus e no momento que eu dou graças eu posso participar, visto que eu não estou lá dentro do templo, eu não estou cultuando ídolo nenhum e nem demônio nenhum, eu estou seguro que a minha oração santifica o alimento. Eu vou dizer que, ainda que alguém pudesse defender esse ponto, segundo a própria Escritura, porque a sua consciência não vai ser julgada pela consciência dos outros. Assim como fizemos em relação à questão da bebida, não podemos dizer que beber é pecado. Então pode sim uma pessoa tomar vinho, quem sabe, um dia lá na sua casa, junto com a refeição, mas nunca, como falamos, deveria fazer isso fora da sua casa. Mas muitos na igreja evangélica preferiram abolir o vinho, ou a cerveja, ou nem vou falar de bebidas fortes, né? Como cachaça, uísque, vodka e coisas semelhantes, que isso seria completamente errado. Então, observe o seguinte, é melhor então, o que se adotou na igreja? Nós abrimos mão disso, para não derrubar ninguém, porque uma coisa é a pessoa estar presente, mas a pessoa pode ouvir dizer que eu fui lá, quem sabe daqui a um mês, daqui a um ano, mas o fulano veio aqui, sentou comigo, um dia vamos supor, eu fui lá, então, vamos pegar esse exemplo aqui, que alguém defenderia que pudesse comer. Eu vou defender que não se coma de jeito nenhum, né? Na medida que se fica sabendo. Por quê? Porque pode ser que ainda que eu tenha ido lá com uma consciência forte ter comido, quem sabe daqui a 6 meses, essa mesma pessoa convida alguém que é novo na fé e ele vai lá e come, e antes de comer ele olha e não quer comer e diz, mas o fulano de tal, que é mais velho na fé, comeu. Aí o cara vai ficar na dúvida. Então a defesa é o seguinte, há divergências nos comentaristas. A posição, meu querido, ficou sabendo que foi consagrado ao demônio? Não come. Porque tem a consciência, ainda que você possa achar essa liberdade, tem a consciência daquele que pode estar presente contigo e tem a consciência daquele que pode vir a saber disso, lá na rua, do que tu fez, ou daqui a um tempo, daqui a uns anos daquilo que tu fez. Porque Paulo está defendendo o seguinte, tudo que eu posso fazer na minha liberdade, para ela, naquilo que é amoral, para ela não se tornar imoral, eu não posso, na verdade, ferir a consciência ou derrubar os outros. Por isso que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, e não edificam os outros. Então o princípio que o apóstolo Paulo está defendendo é o seguinte, faça tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E tudo o que você fizer, faça para que possa trazer algum benefício aos outros. Se eu vou usar a minha liberdade em questões, como o apóstolo Paulo já defendeu, assim, olha, se o problema é a carne, nunca mais coma carne. Isso é o evangelho mais puro, que eu abra mão de liberdades ou que eu abra mão de questões duvidosas. Pô, é duvidoso. Ô pastor João Flávio, tu falou que os comentaristas uns defendem uma coisa ou outra, sim. Tu entendeu o que eu quis dizer no meu posicionamento? Então eu estou defendendo o seguinte, isso aqui vai ser uma questão, pudesse até ser uma questão duvidosa, ou para alguns nem duvidosa é, não e não. Mas se é duvidoso e alguém pudesse usar o texto para já ser controvérsia, para um pouquinho, encerra o assunto, não comemos e acabou. Paz para mim, porque eu não estou com a minha atitude trazendo uma destruição da fé dos meus irmãos ou conduzindo eles para o pecado, tanto para o presente como o que pode vir a saber, como aquele que pode, depois de muito tempo, ficar sabendo, como também, meus queridos, eu estou, então, fortalecido em cima do princípio que eu estou fazendo isso para a glória de Deus, e eu não posso glorificar Deus com a minha liberdade, usando ela, se eu estou destruindo ou não estou edificando os outros.
O glorificar a Deus é quando eu glorifico a Deus dando graças, mas também edificando aqueles que estão perto de mim ou que venham a saber daquilo que eu estou fazendo. Então, falando assim, eu quero dizer que essa questão, ela tem algumas importâncias, pessoal. Esse assunto aqui, vamos dizer assim, ó, as minhas liberdades, as minhas áreas de liberdade. Aqui está falando do comer, mas tem o vestir, tem o beber, como toquei aqui no assunto como referência, tem o meu padrão de vida, tem também o tipo de prazer que eu gosto de usufruir de uma forma pública. Eu vou dizer que esse princípio, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, e como diz lá no 8, eu não vou me deixar levar por nenhuma delas, e aqui diz assim, mas nem todas as coisas edificam, está trazendo um princípio que é universal. É justo que ainda que eu tenha liberdade, eu abra mão de liberdades para poder edificar os outros, porque nisso eu realmente vou glorificar a Deus. Então, o teu e o meu vestir, ainda que eu possa dizer que eu tenha liberdade para fazer isso, se o meu e o teu vestir escandaliza os meus irmãos, eu estou usando mal a liberdade que Deus me deu. E, na verdade, a meu vestir, ele está induzindo aos outros que não têm boa consciência para poder fazer algo que está errado. E mesmo porque eu sempre tenho que abrir mão, é o princípio, eu abro mão de um direito que eu tenho, como o apóstolo Paulo defendeu todo ele no capítulo 9, para poder de alguma forma ganhar os outros ou até mesmo manter os outros com uma consciência limpa diante de Deus. E falando assim, se eu não me fiz entender, se alguma coisa ficou mal explicado, por favor, faça a sua pergunta, questione. Se você entende de uma forma diferente, por favor, fale e possa dissertar sobre esse assunto de maneira que nós possamos ser edificados juntos. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.